é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja estranho. Seja você. Estamos aqui com o Beto, falando de ciência da felicidade, dando início ao bloco 2. Se você perdeu o bloco 1, corre lá para assistir, tá no nosso canal, tá interessantíssimo. O Beto está falando aqui sobre a felicidade, né? O que é felicidade? Beto, o que inspirou o nosso episódio hoje, a Ciência da Felicidade, foi um livro do Luiz Gazzi, que ele fala sobre a ciência da felicidade. E ele descreve a felicidade da seguinte maneira: felicidade é a alegria de fazer o meu melhor possível, né? É a alegria de dar tudo de mim. Então, é o estado de alegria que eu sinto quando o máximo da minha capacidade está sendo dada para aquela situação, independente do que ela seja, né? E a gente tem dificuldade de ver isso. A gente busca uma felicidade através de ter, né? E se eu tiver isso, se eu chegar naquela situação, se eu tiver naquele status, eu sou feliz. E no livro ele mostra vários estudos científicos que dizem o contrário. O sucesso não é a chave da felicidade. É a felicidade que é a chave do sucesso. Se eu não estou no estado de felicidade, eu não atinjo o sucesso. E é mais ou menos o que você estava falando, né? Você está fazendo uma análise dessa interferência cultural. Continua Exatamente. o raciocínio, Legal. por gentileza. Só lembrando, né? Felicidade, na minha opinião, ela tem mais ou menos esse conceito também, que é um estado emocional de bem-estar constituído de muita satisfação. Então, essa satisfação pode ser alguém que é útil, alguém, alguma coisa que eu possa estar pensando, alguma coisa que eu possa estar fazendo. Então, a felicidade ela está muito mais próxima do que a gente imagina. Né? Eu estava dizendo no outro bloco que a cultura vai influenciar, sim, esse estado de felicidade, porque ela altera o nosso comportamento. Né? Então, a cultura ela vai gerar um tipo de moral e essa moral vai gerar um tipo de comportamento. Então, se nós pensarmos bem, em algumas épocas, né, de uma moral política, de uma moral teológica, de uma moral relativista. Agora, esses tipos de moral aí, eles trouxeram um comportamento diferente para a humanidade. E nós estamos no meio desse turbilhão atualmente. Por isso é tão importante lembrar que a mola propulsora disso tudo é a cultura. É o que eu estou fazendo, onde eu estou fazendo, se eu tenho a minha aprovação para fazer ou não. Porque hoje a maioria das pessoas, né, elas têm um problema muito grave de saúde emocional, buscando aprovações de outras pessoas. Sim. E não dela mesma. Eu penso até nos adolescentes hoje em dia, que estão nesse mundo aí, né? Como eu falo assim, é um sistema dopaminérgico mimado, né? Que fica ali vendo tudo naquela Fácil. agilidade, tudo fácil, né? Mais hedonista, né? E aí eu pergunto, isso tudo aí está na contramão da felicidade? Sim, está na contramão da felicidade. Está tanto que eu vou te dar um exemplo. Todo mundo se lembra do Steve Jobs. Já faleceu, mas todo mundo se lembra. Parece que é um personagem, assim, talvez um dos mais marcantes desse século XX até agora. Ele né? é muito Estamos no emblemático, 24. né? Então, o Steve Jobs, que foi o criador, que fez o lançamento do iPhone, do iPad, os filhos dele não usaram nenhum aparelho eletrônico até os 15 anos de idade. É para você ver, né? Você pensa que os adolescentes, principalmente, o índice é grande de depressão, de suicídio, né? muito Porque forte. acho que entra nessa área aí. Aquilo que eu falei, talvez, no primeiro bloco, de uma mentira que é falada, que é dita e que é sentida. Né? Muito mais do que falada, é sentida. Sim. Essa mentira de que nós temos que estar na moda. A mente mente, né? A mentira Mas na verdade, assim, um pouco também a questão da cultura que você falou, ela é muito forte, né? Porque é um pouco de falta de... Pouco não, bastante mesmo, no meu ponto de vista. De falta de conhecimento mesmo. O conhecimento, ele liberta, literalmente. Porque quando você busca, eu falo isso muito, a gente sabe tudo sobre isso aqui. A gente não sabe nada sobre isso aqui. Quando você entende que para sua mente, você adquirir coisas é prazeroso, satisfatório, te traz felicidade até um certo nível. Depois de um certo nível, aquilo já não vai mais fazer diferença na sua vida. A prova disso é o Coringa lá, né? O cara morreu
tendo Pastor, né? tantas coisas, mas ele entrou tanto naquele papel, ele acreditou tanto naquele personagem, que ele abandonou a vida dele e acabou morrendo daquela forma. E com tantos bens. Então, você está conquistando uma vida assim, que você tem condições de comer a comida que você quer, fazer a viagem que você quer, andar no carro que você quer. Até aí, você conquistar coisas ainda vai te trazer um certo prazer, uma certa alegria, satisfação, felicidade. Depois que você já tem tudo, que você já pode tudo, o conquistar, o ajuntar, não vai mais te trazer felicidade. Então, assim, eu tenho uma casa maravilhosa, aí eu já não estou satisfeita com ela, aí eu começo 2, 3, aí de repente eu tô com 5 casas e morando em nenhuma, porque como que eu penso dou que a conta? felicidade é mais ligada à experiência do que à posse, né? Porque você vê que quando tem posse, não é bem por aí, Beto, né? pegando esse gancho das meninas aqui, vamos lá dos 3 cérebros que você estava mencionando, que eu sim. queria chegar nele. Legal, legal. E tentando levar lá para os primórdios, né? Uhum. Então, vamos tentar assim, uma linha de raciocínio, a linha do tempo. Lá nos primórdios, o que nós precisávamos? Nós precisávamos de propagar nossa espécie e de alimento para subsistência. E ali eu aprendi a acumular, porque eu não sei mais quando é que eu ia conseguir alimento, né? Aí eu vou evoluindo. E eu continuo evoluindo na arte do acúmulo, Uhum. porque eu tenho um pensamento de escassez. Porque eu O cérebro primitivo, né? Exatamente, eu não sei o que vai ser de mim na frente, né? E aí eu venho com a arte da guerra, e eu começo a conquistar território, e os nossos avós provavelmente ainda viveram a fase de acúmulo de terra, de brigas, né? Só que hoje em dia, nós temos o conceito de felicidade que lá atrás nós não tínhamos. Nós não falávamos sobre isso, nós falávamos de subsistência. Então, quando eu penso no acúmulo, eu penso em dar segurança para a minha família, ou meu clã, ou o que for, né? Aquilo ali. E hoje, quando eu chego, normalmente, pelos estudos científicos que eu ando vendo, me corrija, por favor, se eu estiver errada, quando nós chegamos ao patamar, vamos dizer assim, da classe média, em que eu tenho um carro, que me leva onde eu preciso, uma casa que me dá para eu preciso, um salário que coloca a comida na mesa que eu preciso, eu atingi normalmente meu grau máximo de satisfação e felicidade, e daí para frente todo o acúmulo que eu tenho, ele tende a não me trazer felicidade, né? E ao mesmo tempo eu falo que eu quero ser rico, né? Aumenta-se muitas literaturas como ficar rico, e eu tenho um sistema de crença que diz que ciência não traz felicidade, então eu trabalho para ficar rico, para ganhar o dinheiro, mas eu torro ele para acumular, porque ele não me traz felicidade. O que a neurociência fala? Como ela explica isso? Tem relação com o que eu vivo hoje, com os primórdios e com esses 3 cérebros? Sim, tem sim, tem sim. Então, você relatou muito bem, você fez uma linha do tempo bacana, porque é exatamente isso que está acontecendo, né? Uma capacidade que o ser humano adquiriu, não é instintiva, de acúmulos tanto de alimentos como de propriedades e tudo mais. Eletrônicos, tudo. Né? E hoje a gente assiste isso principalmente pelas religiões, né? É um assunto difícil de ser abordado. Um dia eu posso até voltar aqui para te abordar. Por favor. Somente isso, né? Mas é difícil, porque as religiões hoje elas são muito mais um instrumento de uma teologia da prosperidade, vamos chamar assim, uma teologia da prosperidade, do que uma coisa sagrada. Eu até acho que onde termina o sagrado inicia-se a religião, hoje. Né? Porque a religião é de normatizações. E essas normatizações é que criam esse sujeito que a gente estava falando, que é totalmente subjetivo. Essa coisa dos 3 cérebros é um estudo muito, muito profundo da neurociência, do encéfalo em todo, né? Nós temos um cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro, o cérebro das ações, do instintivo, lutar, de fugir, de acúmulo de alimento na época da coleta ainda, aquela coisa toda. Uhum. Depois nós temos um cérebro um pouco acima dele, que é o cérebro límbico, onde fica ali as engrenagens principais, vamos chamar assim, né? Tálamo, hipotálamo, amígdala cerebral, coisas assim. Onde nós vamos ter a percepção acontecendo. Onde nós vamos ter A leitura. a leitura, a interpretação, coisas assim. As consequências Uhum. das minhas ações, né?
E depois, por último, o neocórtex, que são os córtex todos unidos, né? Pré-frontal, occipital, parietal, tal, todos eles. Então, nesse neocórtex, que é após aqui as 3 meninges, né? Dentro da caixa craniana, ele começa ali, onde todo mundo acha que aquele é cérebro, aquela massa cinzenta, aquela coisa toda, aqueles caminhos todos que tem. Esse neocórtex, ele serve exatamente para a gente nos organizar. Para fazer esse equilíbrio emocional, para que a gente entenda o que é uma emoção, para saber que a emoção veio primeiro, depois vem o sentimento, depois eu vou agir. Né? Então, um exemplo clássico disso seria a compulsividade. Uhum. Uma compulsividade. Então, eu saio para comprar uma camisa e sou compulsivo. Eu sei que o meu cartão de crédito ali tem R$1.000, por exemplo, de saldo. Mas eu gasto 3. Por quê? Se eu sou compulsivo. Porque o meu cérebro, o neocórtex, ele não vai pensar, mandar aquela organização para os meus sentimentos no cérebro límbico, para depois mandar essa resposta direta para o cérebro reptiliano, para ele agir. Não vou começar de cima para baixo. Eu vou começar de baixo para cima. O compulsivo. É de baixo para cima. Aquela pessoa que come muito, aquela pessoa que compra muito. Qualquer tipo de compulsividade. Primeiro eu vou fazer. Depois eu vou começar a perceber as consequências, para depois pensar no arrependimento que eu vou ter daquilo que eu fiz. Uhum. Então, é uma coisa assim, pré-histórica, se a gente pensar. Né? Só que com a socialização, nós tínhamos que já estar num momento bem diferente. Né? Eu falei aqui antes das religiões, como eu posso falar também da área política, que não é um assunto aqui agora, mas onde pessoas cantam o hino nacional e batem continência para pneu. Então, de onde está vindo isso? Né? De onde está vindo esses desejos desajustados, né? De querer estar em alguma coisa, ou participar de alguma coisa, de querer fazer parte e tudo mais? Está exatamente na falta de informação, a informação distorcida, a desinformação, né? Esse conhecimento que a nossa colega falou também, a Carol. Então, o conhecimento ele tem que ser entendido também de forma sequenciada. Eu quero só pegar gancho disso aí rapidinho, depois vocês podem continuar a perguntar. O conhecimento também é uma coisa sequenciada. Então, se hoje nós fazemos um transplante de medula com 3 médicos aqui no Brasil, 3 nos Estados Unidos, 2 no Japão, enfim, né, via internet, maravilha, né? Porém, nós temos que entender que o que propiciou um transplante de medula no hospital de Pouso Alegre de São Paulo foi, um exemplo clássico que eu vou dar, que eu já dei uma vez, foi Gutenberg ter inventado a imprensa em 1460. Mas que história é essa? Né? Como assim? O que Gutenberg em 1460 tem a ver com o transplante de medula? Tem, porque a hora que ele imprimiu os primeiros tabloides, apesar de ser alemão, isso foi na Inglaterra, quando alguém começou a ler ali, começou a ver que existia uma coisa mal focada, criaram, de alguma forma, eu não vou demorar nessa explicação, vou abreviar bastante, criaram as lentes, né? o monóculo, depois os óculos, e aí até chegarmos a um microscópio, e para ver a divisão das células, para analisar as células, até chegar onde nós chegamos numa cirurgia de transplante de medula. Então, nós temos que entender isso para ver essa linha do tempo que você colocou do nosso cérebro e ver também a linha do tempo que nós podemos pegar a tecnologia hoje, o que nós podemos fazer. Sim. As capacidades que nós temos. Porque uma das ações que nós podemos ter, foi a pergunta do primeiro módulo, para sermos mais felizes, é exatamente desenvolver em nós uma capacidade que é nata, que são as habilidades soft skills, que são as habilidades socioemocionais. Né? Que é empatia, gratidão, essas habilidades todas me fazem feliz, porque eu estou em ação, eu estou agindo para que alguma coisa aconteça e para que eu tenha um resultado bacana. Sim, a minha sogra, eu peguei umas cartinhas do Papai Noel dos Correios. Sim. E levei e falei para ela assim, a senhora quer adotar alguma? Ela falou, eu nunca adotei, como funciona? Aí eu expliquei. Ela saiu da minha casa, foi embora, voltou à noite com os presentes e falou assim, eu nunca senti uma satisfação tão grande na minha vida. Hoje eu tô feliz, falei, de ter comprado o presente. Ela falou que ficou imaginando a criança receber o presente, que ela nunca se sentiu tão feliz
comprando 2 bonecas para 2 crianças de uma escola pública. Mas é o Mas que a são gente simples. estava falando hoje mais cedo, né? A felicidade, ela não está no ajuntamento, ela está no compartilhar. Isso. Então, Então, dá sentido para a vida das exatamente, coisas, em né? você ser útil. Eu fico pensando assim, se existisse a possibilidade de uma mangueira ser feliz, quando que ela iria se sentir feliz? Quando comessem a fruta dela. Quando ela estivesse produzindo muitas frutas, porque ali ela teria a sensação de que ela cumpriu o propósito dela. Uhum. Então, essa satisfação que você fala, né, constante, que constrói a felicidade, ela mora nesse lugar. Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. Eu falo assim, gente, tem sinais para você encontrar o seu propósito. Seu propósito, ele nasceu com seus dons. Então, comece a avaliar quais são os seus dons. E nós, os meus pais, principalmente, a nossa geração nem tanto, né? Mas dos nossos pais para trás, pensava-se muito na questão da subsistência, né? A criança gostava muito de desenhar. Aí vou ser um artista. Vou ser um desenhista. Para com isso, vai fazer medicina porque desenho não dá dinheiro. Então a criança deixava o dom, abria a mão do dom para ir atrás de uma profissão que gerava dinheiro e nunca encontrava seu propósito e vive uma vida todinha correndo atrás dessa felicidade que ficou Exatamente. numa crença lá atrás. E eu tenho observado que isso hoje tem mudado um pouco, né? Um pouco, assim, graças à tecnologia e às redes sociais, hoje não tem mais tanto isso dá Aquela dinheiro, isso não dá comparação, dinheiro. Sim, sim. Então, hoje estimula-se mais o dom que a criança tem, porque o nosso propósito está diretamente ligado com isso, com esse dom da criança que você tinha enquanto criança. Eu tenho clientes que falam assim, eu adorava dar aula para minhas bonecas. Eu falei, mas por que você não montou uma mentoria ainda, não está ganhando dinheiro com isso? Porque tem tudo a ver. Tem. Então, essa busca pela felicidade do lado de fora, ela começou a ser distorcida nesse momento, Essa né? questão, Carol, que você falou da área empresarial, né? Da área do capital, eu tive que fazer muita pesquisa para escrever esse meu último livro. E cheguei também a algumas conclusões bacanas nesse sentido. Que as pessoas, ultimamente, elas têm elaborado assim, um plano de profissões daquilo que dá dinheiro, que vai fazer com que eu realize algum tipo de sonho que eu tenho material. Não é? Sim, E este é o problema. Este é o grande problema. sim. Então, elas não pensam direito, principalmente pela influência sensoriais que nós temos nas mídias, que estão muito fáceis, né? Elas não pensam direito naquilo que eu sei fazer bem feito, que eu gosto de fazer bem feito, Que dá prazer. que dá prazer que dá prazer e que eu vou receber por isso. Sim, Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, um exemplo meu, né? Por um acaso, né? Até agora. Eu faço o que eu gosto. Então, eu percebo assim, eu olhei, por exemplo, olhei nesse momento de pesquisa, eu olhei para Fernanda Montenegro, uma atriz brasileira, excelente atriz brasileira, 90 e, se não me engano, 99 anos, 98 anos, quase 100 anos de idade. Ela deu uma entrevista 2 anos atrás, onde o repórter perguntou para ela, Fernanda Montenegro, como você quer morrer? Como se ela pudesse escolher, né? Claro, uma ficção. Ela falou, olha, meu desejo é morrer no palco. Então, você ela percebe ama o através que de uma faz, resposta que a pessoa vai morrer, quer fazendo. morrer fazendo aquilo que faz, trabalhando. O trabalho deixou de ser prazeroso quando nós entramos na era da indústria, né? Naquela coisa de Produção. máquinas, de produção, de série e tal, porque passou a ser uma coisa reguladora demais. Então, hoje você pega pessoas de 40, 50 anos Que nunca foram falando, felizes. olha, eu estou esperando tantos anos para aposentar. Faltam só 10 anos para aposentar. Sim, Faltam 15 para aposentar. Ele não tem prazer algum naquilo que faz. Nenhum. Né? Até podemos brincar, né? Se você for lá numa indústria e perguntar, escuta, quem de vocês gostaria de morrer fazendo o que vocês estão fazendo? Ninguém. Então, o trabalho é ao avesso hoje do prazer. uhum, Por isso que as pessoas querem se afastar. Né? E por isso que a dopamina que vem pelos smartphones pega tão bem esses meninos e essas meninas. Imagina você chegando em casa, uma cena que eu crio, né? Uma mãe, um pai,
chega em casa todo cansado, o cabelo todo atrapalhado, né? Com a cara, a fisionomia muito ruim. E o filho pequenininho pergunta, né? Pai, mãe, de onde você está vindo? Do trabalho. Essa criança vai entender que esse trabalho é horrível. Normalmente eles dão até adjetivos piores. Nós fazemos isso. Da luta, Da luta, da da labuta. labuta, do inferno. Olha só. Meu filho. Essa criança vai querer trabalhar? Não, meu filho com 2, 3 anos de idade, meu marido estava numa época muito difícil do trabalho, e ele falava que quando ele crescesse, ele não ia trabalhar. Tá vendo? E aí a gente precisou trabalhar isso nele, porque estava configurando que o trabalho era negativo. São os exemplos, as É. imitações que as crianças fazem dos pais ou dos Sim. adultos, né? Esses dias eu estava conversando com meu menino, alguma coisa relacionada a isso também, que a gente estava falando, eu falei assim, nossa, tem muita gente que quer chegar lá no topo da montanha, né? Aí eu falei assim, se você chegar lá, o que você ia sentir? Nossa, eu venci, né? Consegui. Eu falei, vamos pensar mais sobre isso? O que você pensa? Vai ter um monte de gente também tentando subir, né? Aí eu fui questionando ele e a gente foi vendo, olha, você vai chegar no topo da montanha, mas você vai chegar lá e você vai estar sozinho. Que graça tem nisso? Uhum. Aí eu falei assim, você não acha que seria legal você descer e ajudar as outras pessoas a subir? Você não vai sentir muito melhor do que só chegar lá? E aí, o que você vai fazer? Chegou, acabou? Não é muito legal você vir buscar as pessoas e ir levando cada um? E a gente foi questionando sobre isso. Eu acho que é um pouco Sim. disso também, né? É um bom ensinamento isso, é claro. É isso Sim. mesmo. E os smartphones hoje, assim, a facilidade. Porque, gente, se nós pensamos bem, nós estamos em 2024, quase virando para 2025. Mas tem apenas 12 anos. 12 anos que nós temos aplicativos, Sim. que nós temos o touch. E a impressão é que a gente não mais sobrevive Não, sem. É muito rápido. Foi muito rápido. Então, nós temos gerações chegando aí agora com problemas seríssimos, né? Como esse, por exemplo, de querer estar só. É uma coisa séria. Eu já diria para vocês que o autismo, perdão, o autismo não, mas o TDAH, o autismo leve também, não é mais um transtorno. É um sintoma social. Sim. Né? Não é um transtorno. Eu vejo isso com o meu enteado. Eu falo, ele tá viciado em tela, ele não tem TDAH. Então, nós pegamos em São Paulo, lá na USP, nós pegamos grupos de crianças, 10 crianças, e essas 10 crianças foram para o parque naquela semana. E não ficaram em telas, ficaram proibidas de olhar telas. E 10 crianças, outro grupo também guiado, ficaram em telas, normalmente, não é assim como fica. Em média de 5 horas ao dia, uma Nossa, criança muito brasileira fica. Né? Na média tempo. também de idade de 12 a 15 anos. Então, 5 horas ao dia, gente, é uma faculdade em 4 anos. Né? Uhum. Em 4 anos é uma faculdade. Então, depois nós colocamos as crianças de uma forma ordenada, mostrando as emoções. Então, nós mostrávamos, por exemplo, fotografia de uma pessoa com raiva, de uma pessoa com medo. Né? As que tinham ficado em contato com a natureza perceberam tudo. Tudo. E aqueles que ficaram em contato com a tela não perceberam nada. 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 Zero. Então, que grau de profissionais, que grau de pessoa humana nós queremos Alienadíssimo. ter? Anestesiado, né? Não é? Nós temos que ter uma atenção muito séria nisso, as famílias, as escolas. Né? Eu brigo muito com as escolas. O meu último livro lançado chama-se A Hora de Aprender, um livro que eu escrevi para professores. E eu fui fazer uma palestra uma vez, rapidinho também. Eu cheguei numa escola grande aqui na região, não aqui em Pouso Alegre, estava escrito bem grande na escola. Estamos preparando nossos alunos para o futuro. Aquilo me deu um desgosto tão grande. Eu chamei o diretor, uma diretora, e falei, olha, você tem quantos anos? Tem 50 anos. Quando você estudou, você foi preparada para esse futuro que você vive hoje? Não. Então você não tem que preparar ninguém para o futuro, não. Quem é que sabe do futuro? Nós temos que preocupar com aqui e agora, cada dia mais. Né? Que é a natureza, por exemplo. Eu estava dando exemplo nessa pesquisa das crianças. A contemplação da natureza te traz um alívio de estresse tão grande que seja 2, 3 vezes por semana. Assistir o pôr do sol, apreciar uma luz, estrela, estar em contato com a árvore, né? Abraçar uma árvore, observar a árvore. Essa questão de observar é muito sério. Né? É muito sério. Então, nós não temos mais uma população, uma sociedade que se preocupa com isso. Voltando à origem, no início da nossa conversa, estamos preparando para que sucesso?
É, Qual o sucesso? Um sucesso medicamentoso? Um sim. sucesso de Rivotril e de clonazepam? Que Eu tipo de estava sucesso? lendo um artigo científico essa semana e fala da proporção que está tomando, né, as doenças psicossomáticas é gigantesca. E assim, o que se espera é uma pandemia. Já estamos, né? Na verdade, nós já estamos vivendo o mundo pandêmico medicamentoso. É só olhar o tamanho que as indústrias farmacêuticas estão tomando, Sim, né? Então, é muito grande. E o tamanho que essa contemplação que eu falei, que o próprio ensino, as metodologias, não mudam. Não mudam. Então, é muito bacana você pegar uma escola, uma ideia, né? Que a gente pode lançar aqui. Eu tenho feito isso numa cidade aqui pertinho, que é a Espírito Santo do Dourado, onde eu tenho lá um momento em que eu fico com todos os educandos, com todo mundo da educação. Então, me contrataram para isso. Um trabalho de neurociência voltado para a educação. Então, já temos lá quadros sensoriais para as crianças. As crianças pisam na areia, elas pisam no cimento, elas pisam na terra, elas fecham e abrem os velcros para ouvir, para sentir aquela textura, né? Elas têm um contato com esses painéis sensoriais a todo momento. Nós crescemos em 20% a cognição. Que a cognição nada mais é que são as memórias, um conjunto de memórias mais atenção. E isso vai ativar a nossa cognição. O que está acontecendo hoje é uma dissolução muito grande. E nós temos uma dissolução uma dissolvência, na verdade, né, cognitiva. E isso não é novidade, nós já vimos em alguns jornais, revistas, que essa geração que nós estamos vivendo é a primeira geração da humanidade onde os que estão vindo, a adolescência, o QI é menor do que os pais. sim. Então, coisa terrível. Eu li um dia dizendo sobre isso, né? As crianças pararam de pular corda. E como elas pararam de pular corda, elas perderam o raciocínio lógico-matemático. Estava totalmente ligado, porque quando você pula corda, você faz um cálculo mental de distância, de tempo, né? Estímulo, né? Beto, foi um prazer enorme estar com você. Passou tão rápido, né, gente? A gente precisa mais 5 episódios. Tem muita coisa. Eu queria pedir um favor para você. Queria que você olhasse naquela câmerazinha pequenininha ali e dissesse para nossa audiência, para quem ficou aqui atentamente te ouvindo, e que talvez a pessoa busque a felicidade, que talvez nesse momento ela não se sinta feliz, ela não sabe o que fazer para atingir. Você, como terapeuta, neurocientista e tudo mais, o que você falaria olhando ali nos olhos da câmera para essas pessoas? Bom, gente, muito obrigado por terem me suportado aqui um tempo, né? Mas eu vou dar a minha dica. Para que a gente possa ser mais feliz, ou atingir essa felicidade, se vincular mais às coisas simples e à natureza. Pensem mais no interior do que no exterior. Quando nós estamos bem por dentro, o nosso mundo externo também vai se arrumar. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós tentamos primeiro estar fora para depois atingir o que está dentro. Isso é impossível. Então, para você ser feliz, atinja primeiro você. Pense nas coisas mais simples da tua vida, aquilo até que nem precisa ser dito às vezes. Contato com a natureza, utilize bastante a gratidão, a empatia. Tudo isso são atividades sensoriais que você vai poder experimentar dentro de um trabalho social com outras pessoas, porque o mundo é gregário. Nós nascemos para ficarmos juntos. Fomos inseridos pela linguagem, mas agora precisamos ser mais felizes do que nunca. Obrigada. Beto, muito obrigada. Não faz isso comigo. Menino. É um tipo de emoção. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, Obrigado, Beto. gente. Obrigada. E as portas estão abertas para que você volte no mínimo 5 No mínimo 5 vezes. Muito obrigada. Obrigada, Beto. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de
quebro as algemas neste meu lamento. Se renasço a cada momento, meu destino na